Eu convido, antes de você sentar, acolher a Amanda. Nós vamos rezar por ela, pedindo que o Espírito Santo, com uma porção dobrada sobre a vida dela, possa nesta manhã ser derramado plenamente. Estenda suas mãos. Nós clamamos, Senhor, uma vez mais o Teu Espírito Santo sobre a vida da Amanda, Senhor, que seja ela profeta, Senhor Jesus, para anunciar verdadeiramente a Tua palavra, que o Espírito Santo possa ser repleto em seu coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre os quatro cantos do céu, sobre a vida dela, e seja repleta da Tua graça e da Tua unção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Podemos ir sentando. Antes de iniciar, posso contar um segredo para vocês? Vou contar um segredo para vocês então. Eu e Marcelo, nós pregamos pelo Brasil inteiro. Eu quero dizer que aqui em Foz, eu encontrei o povo mais criativo para as dancinhas da renovação. Uma salva de palmas para a juventude! Quem transforma essas músicas antigas com uma dança renovada precisa sim de apóstolo, porque é o Espírito Santo de Deus que já está sendo derramado neste lugar. Amém? Amém. Amém. Quero, antes de me apresentar, falar a você que desde ontem, quando nós chegamos aqui, nós já sentimos o Espírito Santo de Deus. Que você possa valorizar todos os momentos vivenciados nesse cenáculo. Porque esse cenáculo não é mais um número, e sim é um evento que mudará a sua vida e a vida da sua família. Que você possa, cada palavra falada, ser restaurado pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Olha agora para a pessoa que te trouxe nesse encontro e fala assim: obrigada. Obrigado. Por que estão rindo? É graça, irmão. Mesmo no frio, parou a chuva, você está aqui, juntos, clamando a presença do Espírito Santo de Deus. Mesmo sendo trazido forçado, alguém vem trazido forçado? A esposa já está olhando para o esposo, epa, comigo está falando, ó, aquela ali se reconheceu. Que nós possamos estar aqui por inteiros. Em meio você veio achando que está aqui para agradar a sua esposa ou o seu esposo. Você que é filho, está do lado da sua mãe, a sua mãe já se cutucando, tá vendo? Olha, eu falei. Mas que você possa deixar tudo que é empecilho lá para trás e ter essa experiência que o Espírito Santo lhe conduziu para estar aqui. Nessa manhã nós iremos iniciar a pregação falando sobre família, alicerçada no Espírito Santo de Deus. E antes de eu me apresentar, eu quero contar para vocês uma história. Eles tinham 4 amigos e eles queriam muito ir para o Alasca, ter uma aventura incrível. E jovem, né, pega a mochila, já está bom o suficiente, se joga. Não tem preocupações com tantas coisas, né? Se a mãe que vai, a mãe fica no pé falando, ó, levou o cobertor e a escova de dente. Tenho certeza que algum jovem talvez chegou aqui e falou, putz, minha mãe falou ainda, se ela me mandar mensagem eu nem vou olhar, porque eu esqueci daquilo lá. E esses jovens, eles foram para o Alasca e ficaram ali muitos dias. Só que aconteceu uma tempestade muito furiosa e eles não conseguiram sair de onde eles estavam, encontraram uma caverna e ali ficaram. Mas como passou muito tempo, aqueles jovens desapareceram. Durante muitos anos, muitos e muitos anos, a família tentou
achar e fazer escavações e ir a procurar esses jovens. E nada era encontrado. Depois de se passar uma década, quando nesse canto dessa caverna havia começado a derreter o gelo, aqueles jovens foram encontrados ali. Já não estavam mais vivos. Mas a cena que aqueles jovens estavam encontrados impactou muita gente, porque essa história é uma história real. Todos os 4 jovens estavam com as suas mochilas atrás, na frente de uma fogueira, com madeira. Todos eles sentados em posição de frio. Quando foram abrir as mochilas dos jovens, cada jovem tinha um paveiro, aquele que você joga ali e acende. Eles usaram durante toda a viagem, tudo que tinha dentro daquela caixa. E cada um só tinha um. Mas nenhum deles quis ceder. Todos eles tinham oportunidade de salvar. Mas como era o último isqueiro, era a última faísca para acender o fogo, nenhum jovem quis dar o braço a torcer, a primeira mão e dizer: vamos tentar, eu vou ser o primeiro a usar. Nenhum. E essa história, quando eu li, muito me impactou. E o Espírito Santo me recordou enquanto eu preparava a pregação. Porque nós somos esses jovens chegando aqui. Tá frio? Você está sentindo frio? Eu tô. Pelo menos não estava tão frio lá em Itajaí. Nós viemos igual a esses 4 jovens. Você chegou aqui, talvez desanimado. Talvez você está vivenciando uma tribulação muito forte em sua família. Mas você veio com o Espírito Santo, não veio? Quem aqui é batizado, levanta a mão. O Espírito Santo habita a tua alma. Que você possa ser na sua família o primeiro a acender o isqueiro, o primeiro a ceder na chama de amor, falando: Senhor, Tu sabe o que está lá em casa, Tu sabe o que eu estou enfrentando, mas eu te entrego, Senhor, a minha família na Tua presença. Pois quando a minha família é alicerçada no Teu Espírito Santo, o fogo volta, a chama acende, e ninguém da minha família vai ser derrotado pelo inimigo, amém? Uma salva de palmas para o Espírito Santo. Eu não sei se você já me conhece, talvez já tenha assistido um vídeo meu. Quem sou eu? O meu nome é Amanda Butchevitz e eu posso afirmar, para mim é uma emoção estar vendo vocês, porque meu pai, ele junto com algumas pessoas iniciou a renovação carismática na nossa cidade. Minha avó foi uma das primeiras a clamar o fogo através da oração em língua. Cheira, canta, minha avó, é uma benção. E aí minha mãe era evangélica, então quando meu pai foi casar com a minha mãe, ele falou assim: olha, eu até caso, mas tu tem que se converter para a fé católica. Minha mãe disse: beleza, mas tem outra coisa que eu preciso te contar também, eu sou da renovação. A minha mãe disse: tá bom, eu já falei que eu vou abraçar a fé católica. Meu pai disse: não, você tem que entender, porque depois não adianta me chamar de doido, não. Então, eu posso dizer, eu nasci num berço de ouro, pois a minha família é 100% renovação carismática católica. Eu sou casada com o Marcelo, meu esposo está aqui. Nós temos três filhos, um no céu, José, Isabela de 8 aninhos e a Laurinha, nossa caçulinha colérica de 5 anos. E nós temos um apostolado nas redes sociais chamado Família Virtuosa, que nasceu pelo fogo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tocou o nosso coração, pedindo para que nós possamos clamar sobre as famílias. Nós estamos em um tempo onde o mundo nos faz o questionamento: aonde esse mundo vai parar?
Você já ouviu isso? Provavelmente não ouviu? Onde é que esse mundo vai parar? Eu vi aquele filme em 1999, O Homem Bicentenário. Dizia que em 2005 já teria robôs em todas as casas limpando a casa. Estava esperando até hoje, né? Quem mulher que não quer. Mas hoje já é uma realidade real. E se a gente se depara com todas as notícias que o mundo traz, a gente se desespera. Já está falando de um novo Covid, de repente tem um filho que tirou a vida da mãe e cada notícia é diferente. Mas eu digo a você, a pergunta está errada. Você não pode falar onde este mundo vai parar. A pergunta que você tem que fazer é, onde a minha família vai parar? E essa é a preocupação. Porque se todos vocês que estão aqui nesse encontro, cada um for para sua casa, clamar o Espírito Santo de Deus, nós teremos sim novos Pentecostes em nossa família, novos Pentecostes em nosso lar. Nós podemos reavivar aquilo que se foi perdido. E Foz do Iguaçu terá hoje a experiência do Espírito Santo de Deus sendo derramado em cada coração. Amém? Amém. Convido você a pegar a sua palavra em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Amém ou misericórdia? Misericórdia, Jesus. Mateus 7, 24. Que vai nos dizer assim: aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu essa casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e a sua ruína foi, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Quando a intercessão rezou sobre nós antes de eu entrar em pregação, a irmã falou assim para mim: onde há muita tribulação, onde há muita batalha, há muita graça. Que você possa entender o contexto dessa palavra, para nós refletirmos 3 pilares que nós precisamos vivenciar em nossa família. Quando nós pegamos o contexto histórico dessa palavra, Jesus, ele estava pregando na Galileia. Veja você, na Galileia, você que já foi na Terra Santa, que teve essa graça, já consegue visualizar, mas quem nunca foi, preste atenção. Na Galileia, há um terreno onde visualmente você olhando, é um terreno muito firme, é um terreno muito forte. Mas de outubro a abril, chove demais naquela região. E quando chove demais, a terra trabalha, e ali aquela aparência daquela terra firme, dá para se visualizar a areia. É claro que Jesus não está falando só para os galileus, trazendo esse exemplo para essa situação. Mas nós entendemos que uma casa edificada na areia, vai vir aquele caminhão e vai tripinar, vai começar a se rachar,
Porque quem tem um pouquinho de inteligência sabe que precisa construir ou fazer um fundamento muito firme. Só que Jesus ele usa 2 verbos. Quem ouve a minha palavra e as põe em prática. Se você pegar hoje em dia, o que nós estamos consumindo? O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos buscando nas redes sociais? A minha irmã é adolescente e todo dia ela vem, ô mana, sabe qual que é o meme de hoje? É carachova. Eu falei, meu pai amado. Ela falou, mana, sabe qual que é o vídeo que está em alta hoje? O cara soltou um pum, jogou talco, o vídeo viralizou. Eu falo, misericórdia. O que nós estamos buscando? Onde nós estamos encontrando? O que ouve, o que nós ouvimos, é o que nós vamos colocando em prática. Não dá para você separar aquilo que você consome das suas ações. Eu sou psicoterapeuta e eu sou a formação em análise de pessoas. Sou especialista em analisar a pessoa. Eu preciso de 5 minutos para saber se a pessoa tem algum tipo de vício, se ela está falando a verdade ou não. Existem técnicas que a gente utiliza para isso. E eu sou do Ministério das Crianças, né? Você me vê pregando, no final eu vou contar um pouquinho do nosso testemunho. Mas o meu ministério, desde os 12 anos de idade, eu exerço o Ministério das Crianças, participo do grupo de oração toda semana. E no grupo de oração é o máximo, né? Porque os adultos chegam no grupo, chega lá o casal, tá brigado, mas está em silêncio. Boa noite, boa noite. Um sai para um lado, outro sai para o outro. A criança já chega no grupinho de oração, ó, Sora, lá em casa deu um barraco antes de a gente chegar aqui no grupo. A senhora não sabe. Minha mãe não está mais jogando panela, mas tá acertando firme no travesseiro no meu pai. Sora, olha, tá difícil. Criança não mente, então é um barato trabalhar com criança. Só que, quando eu me deparo com realidades que hoje eu vivo, eu evangelizo em uma casa onde as crianças só vão lá para comer, eu me desespero muitas vezes. Pois o que nós estamos consumindo como humanos? Será que você, antes de fazer qualquer ação, faça esse exercício? Acordou, espera meia hora para pegar no celular. Você vai ver que agoniante que é, porque eu sei que é, eu tenho que trabalhar. A gente fica, o celular está ali e a gente fica, não vou mexer, não, eu vou tentar. Porque parece que já é uma extensão do nosso corpo, é difícil. Mas quando Jesus nos pede para que o que a gente ouve é o que a gente pratica, é uma semente que a gente vai brotando e no nosso coração vai transformando, nós precisamos ficar atentos a isso. Nessa semana eu fui evangelizar. A criança do meu lado falou, a experiência que eu fiz com o Espírito Santo, que é água viva. Então eu comecei a história e falei, era uma vez, e falei o nome de cada criança. Daí as crianças começaram, sou eu. E cada criança tinha que continuar a história. Chegou no menino, e o menino falou assim, olha, as 3 crianças foram paradas por 5 galinhas. Mas de repente veio o crocodilo. Mas atrás do crocodilo já tinha o gorila, porque o gorila, ele estava brigado com as galinhas também. E essas galinhas começaram a voar. Eu falei, meu Deus, mas galinha não voa. As galinhas começaram a voar, foram até o céu e se esbarraram, porque as nuvens, lá estava a bailarina caputina. Gente, o que é isso? Eu falei, o que é isso, meu Deus? Não, a Sora não sabe, é um cappuccino com um pé de bailarina e não sei o que lá. Eu falei, gente, essa história está muito esquisita. Aí a outra criança do outro lado olhou para ele e falou assim, nossa, você acabou de descrever o sonho que eu tive nessa noite. Eu olhei para uma criança, olhei para outra e falei, gente do céu, o que está acontecendo com vocês? O que é isso? É o que essas crianças estão se alimentando nas redes sociais.
É os desenhos que elas estão vendo. Ah, mas está muito difícil. Não. Eu pergunto, por que nossas crianças estão assim? Porque nós, mães e pais, estamos achando algo que deveria ser justo no coração das nossas crianças. Experimentar a presença do Espírito Santo de Deus na vida do coraçãozinho das nossas crianças começa com você, pai e mãe. E o primeiro pilar, vou falar através dessa pregação, é o Espírito Santo, é o arquiteto do nosso lar. O Espírito Santo, ele não constrói paredes, ele constrói um lar. Um dia chegaram para Santa Paulina. Quem aqui já foi no santuário de Santa Paulina? Ele é pertinho lá de casa. E tem também a parte da congregação que é em São Paulo. E quando Santa Paulina estava construindo, muitos moradores foram até Santa Paulina e falaram: Madre Paulina, a senhora tem certeza que a senhora quer fazer a construção do convento da senhora aqui em São Paulo, em meio a essa barulheira? Não vai dar certo, irmã. Ela olhou para aquelas pessoas e falou: olha, pior do que o barulho do mundo é o barulho da alma. Eu estou mais preocupada com o barulho da alma das minhas, que eu tenho que cuidar, do que o barulho lá de fora. Quando nós enxergamos na psicologia que existe a situação, e existe como eu enxergo a situação, nós precisamos ter um olhar atento a isso. De ter a dinâmica de trabalhar como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Qualquer coisa que você fizer aqui hoje, vai acontecer para você ficar desatento. Talvez alguém vai mandar uma mensagem e você já vai se emburrar. Talvez seu esposo falou uma coisa que você não gostou, já baixou a tenda ali. Nós precisamos vigiar. E trazendo o Espírito Santo como arquiteto, quer ver um jeito muito simples da sua casa interior desmoronar? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. De repente você abre as redes sociais, e agora a nova moda não é ter sobrancelha fininha, é ter uma sobrancelha que parece um monstro, às vezes, né? Aquele exagero, você bota assim pra cima, a sobrancelha de lobisomem. Pronto, acabou. Sua esposa vai chegar pra você e vai falar: amor, olha a minha sobrancelha. Daí vai falar: que foi? Aconteceu alguma coisa? Raspou ela? Não, ela não tá igual fulana, igual ciclana. Não, preciso fazer a minha sobrancelha. Aí você vai lá, faz a sobrancelha. Pronto, voltou tudo ao normal. Porque nós nos baseamos em coisas tão fúteis e nos desesperamos com coisas tão pequenas. A irmã está rindo ali, já se identificou, né? Minha mãe descobriu essa semana o Pinterest. Meu Deus, minha mãe virou arquiteta, eu não sabia. Ela falou: ó, filha, aqui vai ter um lado do café. Vi no Pinterest, super fácil. Tem o dye lá, minha mãe amou o dye, porque dela consegue fazer sozinha, né? É que preocupante. A nossa casa tá tudo bem, tá tudo normal. Até a gente baixar um aplicativo e ver que a nossa casa é sem graça. Nosso relacionamento está baseado na presença do Senhor. E eu estou falando para você que é servo, você que há muito tempo já está na renovação, você que vive a experiência, você que já viu milagres em sua família. Você se desespera, se desmorona, se entristece por coisas fúteis. De tudo é o relacionamento. Quantas pessoas querem basear o seu relacionamento, a sua vida conjugal, pela vontade do outro que foi postado nas redes sociais? Isso é uma tremenda enganação. Casal que vai para a rede social,
e mostra lá, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Ali não tá bem não. Casamento, o que você está vivendo com seu esposo é você e seu esposo e ninguém precisa saber. A vivência que você tem na sua família, a experiência, se você está com o Espírito Santo que é arquiteto, deixa ele ser testemunha na sua casa. Deixa o Espírito Santo agir na sua família e ninguém precisa saber. Esses dias, a gente estava em uma missão, não vou falar qual que é, né? Mas uma moça chegou para mim e falou assim, nossa, teu esposo tem uma cara de sério, né? Eu falei, ó, querida, tu é dentista? Ela falou, não. Então por que o meu esposo precisa rir para ti, meu Deus? Ele tem que rir para mim. Cuidado. Mulher vigia. Homem, seja atento à sua mulher. Como que nós sabemos que o Espírito Santo é arquiteto da nossa família? Simples. Existem, assim como foi falado aqui, hoje eu vou deixar uma lição, um pedido aos esposos. Tá vendo como as cartas influenciam? 700 cartas de Santa Helena Guerra trouxeram transformação para nós, encíclicas sobre o Espírito Santo. Quer ser romântico com a sua esposa? Faz uma cartinha para ela. Não sabe o que falar? Só bota, te amo, meu amor. E uma carinha sorrindo. Ela já ganhou o céu naquele dia. Eu peguei, esses dias, o meu álbum de namoro. Tinha lá as cartas do Marcelo. Te amo mais do que pão com doce de leite e mortandela. Eu analisando agora bem, né? Pão com doce de leite com mortandela não é tão bom, né? Mas tudo bem, romântico. Várias cartinhas dele, por sinal. Quando nós pegamos as cartas, tem cartas que estão para nós escritas de São João Paulo II. São João Paulo II, ele antes de se tornar Papa, quando ele era cardeal, ele começou a visualizar, a juventude está se perdendo. Estava com um sexo desregrado, AIDS em alta. Então ele começou a escrever cartas. Só que quando ele foi publicá-las, ele se tornou Papa. Então ele não conseguiu chegar a tempo de publicar esse livro. O que ele fez? Parou por aí? Não. Simplesmente ele decidiu a cada quarta-feira fazer a leitura da carta do que ele tinha escrito. E hoje esses escritos se chamam Teologia do Corpo. Onde através desses escritos nós entendemos o que o Espírito Santo precisa ser para ser o arquiteto do nosso lar. Primeira coisa, você tem que trabalhar com o seu interior. Como eu vou dar para o outro aquilo que eu tenho? Como eu vou dar amor se eu não aprendi a amar? Quando você entende isso, poxa, na minha casa, eu não visualizei o meu pai amando a minha mãe. Você entende que você precisa trabalhar nesse interior e pedir a graça ao Espírito Santo para que isso seja transformado em sua vida. Mulheres, tenham cautela com seus esposos. Sejam grandes intercessoras dele. Se você está aqui e seu esposo não está, não se preocupe. Porque a hora dele vai chegar. O Espírito Santo providencia a uma mulher que tem a experiência com Deus e sabe esperar. Não critique o seu esposo. A crítica só traz no coração dele uma indiferença dizendo, se ela é assim, eu não quero ter essa experiência. Quem nunca já escutou? Mas tu não é da igreja? Tu age dessa forma? Numa das minhas evangelizações, um menino da catequese
Eu acompanho ele há 4 anos. 4 anos acompanhando essa criança. E ele estava muito para lá e para cá e agitado. Eu vou precisar conversar contigo no final da catequese. Todos os finais da evangelização eu pego uma criança para ali fazer um atendimento com ela. E eu falei, me fala agora o que está acontecendo. Ele olhou para mim, não é nada. Eu falei, eu te conheço. O que está acontecendo? Ele falou para mim, Sora, eles me chamam de Sora, eles não têm o convívio de catequese, eles têm experiências. Esse dia eu falei, eu vou falar para vocês sobre caridade. Uma criança levantou a mão, essa eu sei, é aquele negócio que tem lá no dente, ó, aqui tem um monte, ó, Sora, ó, cari. E aquele menino, ele falou, tá bom, Sora. A minha mãe foi embora e deixou eu e meu irmão com meu pai. Meu pai tem que trabalhar dia e noite, porque ele entrega iFood. Eu não tenho mais carinho da minha mãe. Como que essa criança vai se tornar adulto? Sabendo que mulheres abandonam a hora que bem querer. Talvez você não vivenciou essa experiência de abandonar os seus filhos, falando, essa realidade não é minha. Mas talvez na sua vida de infância, você teve o abandono do seu pai. Talvez na vida da sua infância você foi usado. E esse pessoal que você quer ter tanto, você olha para as pessoas e as pessoas vivem uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque povo da renovação, vamos combinar, um povo doido. Você chega no grupo de oração pela primeira vez, o povo já vem te abraçando, e você fala, para, não sou muito fã disso, não. Você vai em qualquer grupo de oração, ninguém te conhece, não importa, já é família, já entrou para dentro da família. Que você possa pegar esse primeiro pilar. O Espírito Santo precisa ser arquiteto da sua alma, mas para ele trabalhar e conduzir as vias da sua vida, você precisa dar esse espaço. E esse espaço não é o Espírito Santo que vai determinar, é você. A prioridade da sua vida não são os seus filhos. A prioridade da sua vida, primeiro tem que ser o nosso mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Um pouquinho antes a gente vive isso. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as coisas serão dadas por acréscimo. Coloque o Espírito Santo de Deus alicerçado sobre a sua vida e a sua alma será transformada. O que é um alicerce? É o fundamento. O alicerce é a estrutura que suporta o peso. Quando nós pegamos a leitura, Jesus diz que a casa caiu chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Foi só na casa de areia? Não foi. Foi também na casa edificada sobre a rocha. Aquela casa também sentiu aprovação. Amados, não ache que você vai vir para esse evento e você vai se enfiar dentro de uma bolha e nada mais vai acontecer. Não, pelo contrário. O Espírito Santo te dará provações porque Ele precisa de você para restaurar a sua família, para trazer essa faísca da qual esses jovens que foram visitar o Alasca não experimentaram. A Isabela me perguntou esses dias: mãe, quem tu mais ama? Eu ou minha irmã? Eu falei, nenhuma das duas. Aí a Laura, ela é romântica, é o papai, então. Eu falei, não. A Isabela já, o quê? Vou contar pro pai. Eu falei, eu amo primeiro a Deus. Porque se eu não amar a Deus por primeiro, eu não consigo amar nenhuma de vocês. Depois sim, eu amo o papai. Porque ele é o amor da minha vida.
E esse amor transbordou tanto que nasceram vocês. Prova viva de que eu tenho uma experiência do céu em minha casa. Prova viva de que vocês me santificam do jeitinho que vocês são. Não acha você que eu e Marcelo temos 2 auréolas, chegamos em casa, 2 anjos flutuando no nosso lar, não? Chega em casa, é roupa para lavar, é a louça lotada, é a tarefa da criança para fazer. Esses dias eu estava em casa, eu gravo mais ou menos de 6 a 8 vídeos por dia. Vídeos formativos, vídeos às vezes curtos. Eu tenho a renovação ativa, então toda semana temos muitas coisas. Eu sou de missa diária, vou todo dia à missa. Então eu estava muito agitada aquele dia. Estava fazendo, botei a Isabela a fazer a tarefa, falei, filhas, bota aí a tarefa, elas pintando aquele Bobbie Goods, né, que eu nunca vi aquele negócio. É Bobbie Goods para lá e Bobbie Goods para cá. Pintando o negócio, falei, vem fazer a tarefa. Botei em cima da mesa. Comecei a fazer o bolo, porque lá em casa é assim. Elas chegam da escola, qual é o bolo que a gente vai ter hoje, mamãe? Eu falo, não, misericórdia, né? Vocês não são fracas. Botando o bolo a fazer, mandando a menina fazer a tarefa, botei a roupa para lavar. O Marcelo sentado lá no sofá. O Marcelo falou assim, amor. Eu falei, que é? Ele falou, olha esse momento. Olhei para a cara dele, olha esse momento, olha esse momento. Eu estou aqui me virando nos 30. Ele falou, olha para isso. Esse é o sonho de muitas pessoas hoje. Nossa, aquilo me quebrou. Você sabia que nesse momento estão existindo 40 guerras que estão nesse momento acontecendo? Nesse momento muitas pessoas estão perdendo a sua casa, o seu lar, o seu propósito de vida, aquilo que eles acreditavam, tudo se desmoronando. E nós reclamando, porque eu não tenho a garrafinha ainda do Stanley. Por favor, acorda! Para de vivenciar uma vida fútil. Você é muito mais que isso. E o Espírito Santo quer ser sim o alicerce da sua vida. Quer ver como eu posso provar para você que uma situação, ela muda conforme o olhar? De uma psicoterapeuta, escuta. Entramos no avião, São Paulo para cá. Nunca vi isso na minha vida. Piloto do avião, senhores passageiros, queremos afirmar para vocês que nossa estadia será de quanto em tanto tempo. Já estamos ligando o climatizador para você sentir o ar. O ar vai chegar aí, calma, só um minutinho. E se possível, provavelmente vocês vão ter uma visão única das cataratas. Quando chegar próximo, fiquem tranquilos, porque eu vou avisar em qual direção vocês vão visualizar. Que forma é essa? Maravilhoso, eu pensei, nunca ouvi piloto nenhum falar dessa forma. Como a gente estava no avião, turistando, achando, quem diria? Não só vim pregar o cenáculo de Pentecostes, vou chegar para todo o povo e falar, eu tive uma visão diferenciada das cataratas. No meio da viagem, depois quase chegando aqui, o bendito do avião começa a balançar. Mas começa uma turbulência, gente, uma turbulência. E nós temos um pouco de receio de avião, porque na nossa missão para Cascavel, nosso avião do dia 9 de agosto do ano passado, era para nós estarmos naquele avião, naquela missão, o avião caiu. E eu e Marcelo, era para estar naquele voo. Nós cancelamos e marcamos para outra semana. Então nós temos um pouco de receio, de medo de viajar de avião. Já fizemos todo o cronograma, né? Confissão antes, né? Abençoamos, quem viu o vídeo lá, abençoei, né? Senhor, põe tua bênção aqui, se a minha missão ainda não acabou, me ajuda. E o avião começa aquela turbulência. Marcelo ficou branco, ficou ruim por meio dessa situação. Só que piorou, a senhora de trás começou. Ave Maria, cheia de... Aí
Aí pronto, a trepidação, a senhora rezando, eu falei, não, acabou. Cadê o piloto para dar uma palavra? Tá tudo bem, povo, nada. O piloto ficou mudo. E foi assim, durante uns 10 minutos, até pousar. Mas um pouquinho antes eu falei para o Marcelo, calma, eu já vivi uma trepidação muito maior. Quando eu fui para São Paulo uma vez, eu ainda estava grávida. Grávida, nervosa. O avião balançou, mas balançou para valer. Então essa turbulência não é tão grande. Quando eu falei isso, até eu me acalmei. Existe a situação. O avião está se mexendo. O avião da sua vida pode estar trepidando. Talvez você veio aqui empurrado com a pessoa do lado. Vamos já trabalhar esse coração. Mas não tem problema, porque você vai começar a enxergar de uma forma diferente. Porque agora a sua vida estará alicerçada no Espírito Santo de Deus. E você vai pensar, puxa vida, estou aqui empurrado. Mas eu vou começar a trabalhar no meu coração, porque eu quero viver a experiência do Espírito Santo de Deus. Eu sou batizado, o Espírito Santo está dentro da minha alma. E se eu posso receber dons inefáveis dele, eu quero receber agora. Porque existia uma época que eu estava muito pior. Lembre-se agora de coisas que você já fez que você fala, cara, por que eu me meti nessa? Turbulências muito maiores você já viveu. Talvez dentro do hospital. Talvez com um filho seu. E isso já passou. Então olha para a situação que você está vivendo agora. Sua alma precisa ser restaurada. Mas não se alicerça em outras coisas. Deixa o alicerce ser o Espírito Santo de Deus. Deixa ele trabalhar como arquiteto da sua alma. As coisas que passaram não identificam quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Mas há uma diferença. Imagem nós somos. Semelhança nós trabalhamos em nossa vida. Imagem você é. Você nasceu imagem de Deus. Mas para ser semelhante, suas ações precisam estar caminhando na direção. Segundo ponto e segundo pilar que eu quero trazer. O primeiro pilar, o Espírito Santo é arquiteto da nossa vida, do nosso lar. E o segundo, o Espírito Santo é conselheiro nas crises. Laura chegou um dia em casa e falou assim para mim, mãe, chegou da escola. Eu falei que o Josué vai para o inferno. Eu falei, minha filha, misericórdia. Eu falei, por que, minha filha? Não, a senhora falou que primeiro eu tenho que ser obediente a Deus, depois o pai e a mãe, depois a professora. Eu falei. Ele foi desobediente à professora, agora ele vai para o inferno. Eu falei, não é assim, filha. Calma o teu coração. Se você for resolver uma situação, principalmente você que é colérico. Tem alguém no seu convívio que é colérico? Nem olha, não precisa olhar. Alguém conhece um barraqueiro? A fofoqueira do grupo, então. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Não adianta você querer fugir para outro grupo de oração, dizendo, não aguento mais essas pessoas. Isso tem em todo lugar. Porque nós somos humanos, enquanto a nossa humanidade agir em nossa alma, é confusão. Ah, mas um vai fazer isso e outro vai fazer aquilo, não importa. É barraco mesmo. E nós precisamos trabalhar com o nosso coração. E contando um pouquinho da nossa história para vocês. Eu, como falei, nasci na Renovação. Minha mãe já foi coordenadora arquidiocesana. Meu pai também. Meu pai já foi vice do estado de Santa Catarina, da Renovação. Eu conheci o Marcelo no grupo de jovens. E o meu pai saía em missão. Minha mãe saía em missão. Eu arrumei um homem do fogo do Espírito, que saía em missão também. Eu sou a mais velha de 5 irmãos.
Então todo mundo saía em missão e a babá era eu, porque eu era do Ministério das Crianças. E eu falava, em todos os encontros que eu ia junto com meu esposo já coordenou o Ministério da Pregação. As pessoas vinham em mim, quando eu era pequena, e falavam assim, olha, se o teu pai prega assim, tua mãe prega assim, olha, você vai ter que ser da mesma forma, né? Eu falei, nunca na minha vida que eu vou pegar um microfone na mão. Meu esposo prega, eu não pregava de jeito nenhum. Eu não conseguia. Eu olhava para o microfone e já me dava um chilique. Até que teve um dia, depois de eu voltar de um encontro, eu ajoelhei num canto que a gente tem um oratório na nossa casa. E eu falei com o Espírito Santo bem seriamente. Cuidado com as suas orações. Porque o Espírito Santo, ele faz na hora. Ele não vai perder a sua alma. Falei, Espírito Santo, é o seguinte... Quer saber? Eu quero. Eu me abro à missão. De hoje em diante, se quiseres que eu pregue, eu dou o meu sim. Naquele dia o Espírito Santo estava tão inflamado em meu coração. A relíquia de 1º grau de Santa Terezinha estava lá em casa. Eu tinha acabado de vir do encontro. E eu vi que tinha alguma coisa estranha. As luzes da nossa casa piscavam. Aí o liquidificador tinha queimado. Eu falei, não pode, tem alguma coisa acontecendo. E era o Espírito Santo trabalhando com a minha alma. Naquele mesmo minuto, irmã Kiara, do Instituto Hessing, me manda uma mensagem. Manda. Nós rezamos aqui e veio o seu nome. A senhora pode pregar pra gente? Eu falei, ai, Espírito Santo, posso voltar atrás? Não. Eu falei, irmã, eis-me aqui. Quando eu fui para o Instituto Hessing, minha primeira pregação, 60 mil pessoas ao vivo. Antes de pregar, o irmão Luiz Maria me chama. Amanda, o Instituto Hessing funciona assim. Como nós vamos botar no YouTube, é necessário que você faça a pregação primeiro para mim. Porque se tiver alguma coisa, eu vou ter que corrigi-la. Eu falei, o quê? Pregar para o senhor? Sim, pode pregar. Comece. Falei para ele. E ali eu preguei. Ser alicerçado no Espírito Santo, o primeiro pilar. O Espírito Santo é arquiteto do nosso pilar, do nosso lar. O Espírito Santo é conselheiro nas crises. E o Espírito Santo dá frutos duradouros. Se eu não tivesse na minha casa dito sim ao Espírito Santo de Deus, eu não estaria clamando junto com você nesse Pentecostes em Foz do Iguaçu. Que você possa, nós somos pessoa, trabalhe com a sua alma, leve esse espírito que você está sendo envolvido, e nós vamos rezar agora com isso, para a sua família. E você vai ver que da sua família existirão frutos duradouros, que é a graça que você está colhendo hoje. Por isso eu te convido, fica de pé nesse momento. Eu não sei como você chegou aqui, se você está com crises no seu matrimônio, se você está rezando por um filho seu, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, quando Ele age no nosso lar, na nossa família e na nossa casa, todas as coisas são restauradas no tempo dEle. Então que você possa se abrir à graça. Seja um grande intercessor da sua família, pedindo para que tudo que precisa ser renovado, você entregue a Ele. Mas não entregue da boca para fora. Que você possa em família entregar com coragem, falando, Espírito Santo de Deus, eu sou fraca. Espírito Santo de Deus, eu sou pecador. E eu sei que isso que eu estou vivendo não está no caminho do alicerce que tu tens trazido para a minha alma. Tira, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que vagueia, tudo aquilo que me tira da graça. Pois eu quero até o fim da minha vida levar a minha família para o céu. A primeira pergunta não é onde esse mundo vai parar, mas você vai decidir agora
onde a sua família vai parar. Que você possa testemunhar a graça de Deus e deixar Ele agir. Que o Espírito Santo de Deus possa ser testemunha. Levante os seus braços agora e clame poderosamente por toda a sua família. Clame ao Senhor falando: Senhor Jesus, eu te entrego agora todas as pessoas do meu lar. Espírito Santo de Deus, eu te entrego agora tudo aquilo que está afligindo a minha alma. Senhor, invade o meu ser para eu entender qual é a tua missão, qual é o propósito de vida. Senhor, em meio a essa tribulação que eu estou vivendo, vem me batizar, Espírito Santo de Deus. Vem mergulhar águas mais profundas toda a minha família. Que eu possa ser um condutor, que essa pessoa que está lá em casa receba também as tuas graças, Espírito Santo. Eu quero nesse conflito, Espírito Santo, desejar a tua presença em minha história. Eu aceito, Senhor. Vai dando abertura ao Espírito Santo. Peça, Espírito Santo de Deus, eu me abro a ti. Eu me abro à tua presença. Eu aceito, Espírito Santo, o teu agir e o teu trabalhar. Tira tudo aquilo que me impede de vivenciar o propósito verdadeiro em minha vida. Espírito Santo de Deus, eu quero ser, a minha família quer ser edificada sobre a rocha, não sobre a areia. Espírito Santo, vem agir, vem construir um lar para o meu ser, vem construir um lar para a minha história. Eu dedico, Espírito Santo, a cada uma das almas da minha família a tua presença. Renova, Espírito Santo, todas as forças. Renova, Espírito Santo, tudo que se perdeu. Vem, Espírito Santo, trazer o ponto de partida da minha vida, para que eu possa resgatar tudo aquilo que é o teu agrado. Espírito Santo de Deus, conduz a minha alma. Espírito, enche a minha vida. Levanta os seus braços. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, se entrega a graça. Enche a minha vida. Venha, Espírito Santo. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Que nós possamos em família fechar os corredores, dá a mão aí para a pessoa que está do seu lado, e com uma grande família de Foz do Iguaçu, cenáculo de Pentecostes, clame ao Espírito Santo que seja derramado nessa manhã verdadeiramente o fogo do Espírito Santo de Deus. Clame ao Senhor, levante esses braços e que você possa cantar essa canção profetizando na sua vida. A bênção chegou, a bênção é para agora. Derrame-se em oração. Levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Pode ser melhor, erga seus braços, as minhas mãos.
diante do teu altar. Repita comigo. A minha família A minha família está alicerçada está alicerçada no Espírito Santo de Deus.